Ok, tá gravando então. Eu vou deixar o chat aberto aqui. Quem quiser me chamar aí, de vez em quando eu vou dar uma escapulida, né? Professor, só uma dúvida, não sei se eu perdi, se eu cheguei tarde. Aonde está disponibilizado o material da semicondutores? Tá no Disciplinas Online. É login? Como é que é? Giovana, foi você que colocou o login aqui? Foi, eu posso mandar de novo aqui. Acho que eu cheguei tarde. Não, isso, aí. Obrigado. Aí a senha é CEL0450 para os dois. Beleza, obrigado. Ok? Então tá lá o livrinho o livro-texto pro curso. Bom, nós vamos começar então agora o curso de semicondutores. Pessoal que está vendo esse curso no futuro, nós somos da Universidade de São Paulo e eu vou na aula de hoje, em vez de fazer um sumário detalhado, eu vou fazer um apanhado geral do que se trata o curso, o que nós vamos estudar, qual estratégia nós vamos usar e depois eu já vou começar a matéria, tá? Hoje mesmo. Ok, pessoal? Tá. Quem é que vai colocar o curso lá no E-Disciplinas? É você também, Thiago? As aulas? Você quer dizer? Pode ser. Tá. Eu vou disponibilizar lá o fórum hoje, tá? Então, o que é semicondutores? Semicondutores é uma subdisciplina de uma disciplina mãe que chama Física do Estado Sólido. Não vai caber aqui. Eu ainda não acostumei a usar esse quadro pequeno. Então, Física do Estado Sólido é autoexplicativo. É a física que estuda o estado sólido. Estuda propriedades de sólidos. Semicondutores é um tipo de sólido. Então, ele é uma sub-área da física do estado sólido. Essa é uma área da física complexa, vasta, muito importante, que nós vamos ter que achar um atalho por ela, né? Mas, paradoxalmente, é possível estudar semicondutores direto, e direto nessa parte da física do estado sólido e ignorar o resto. Isso é possível fazer. O grande desafio no ensino de semicondutores, principalmente a nível de graduação, é o fato de que semicondutores depende demais de alguns conceitos que estão dentro da chamada física estatística. Sem física estatística, não tem como entender o que é. Não tem como entender o começo dos semicondutores. E eu gostaria de dar um exemplo. Por quê? Então, tem dois conteúdos principais dentro de física estatística que a gente precisa ver. Um é o potencial eletroquímico. E o outro é distribuição de Fermi-Dirac. Tá, então, sem esses dois conceitos, física e fundamentos de semicondutores se torna completamente inteligível. Ininteligível. Então, esses são dois conceitos cruciais e nós vamos destinar metade do curso para a gente aprender esses dois conceitos.
Uma vez que a gente aprendeu, a física dos semicondutores abre, igual uma rosa. Fica até simples. E aí a gente consegue aprender os principais elementos de maneira relativamente simples e até rápida. Por isso que dá para eu ficar metade do curso aqui e metade do curso aqui. Então eu quero dar um exemplo da importância desses elementos. Professor, uma dúvida. Nesse primeiro balão aí de cima, que o senhor fez, a última linha é distribuição, é isso? É, distribuição. Tá bom. Obrigado. Distribuição de Fermi-Dirac. Obrigado. E esse Dirac é o mesmo que a gente viu em sinais? É. Ok. Tá bom. Obrigado. Cara, meio bobinho, né? É o mesmo. Eu acho que a pronúncia certa é Dirac, mas eu nunca lembro. O Giovanni perguntou o que seria física estatística. Física estatística é a teoria moderna de termodinâmica. Então, você pode pensar assim, termodinâmica versão 2.0, ok? Então, nós vamos estudar entropia, temperatura, esse tipo de coisa, para a gente chegar nesses conceitos, mais do ponto de vista moderno. O que eu quero dizer do ponto de vista moderno? Do ponto de vista depois do surgimento da mecânica quântica. Também não vai caber. Então, não tem como escapar de discutir algumas coisas sobre mecânica quântica. Mas não é muito que a gente tem que saber de mecânica quântica. Aliás, tudo que a gente precisa saber de mecânica quântica, nós vamos aprender hoje. Quase tudo, tá? Tem algumas coisas que vão aparecer, mas são menores. Então, eu vou pôr só uma setinha para mecânica quântica aqui. E várias para cá, para enfatizar a diferença de peso. Então, a física estatística você pode entender como a versão moderna da termodinâmica. Ok, Giovanni? Vocês tiveram alguma coisa de termodinâmica? Tivemos sim, professor. Então, às vezes, vai dar uma ajuda aí o que vocês aprenderam lá em termodinâmica. Mas a gente vai ter o nosso ponto de vista aqui dedicado a esses dois assuntos. Então, é muito provável que vai ser diferente do que você viu. Ok? O exemplo que eu queria dar da importância desse conceito, eu precisaria saber se alguém aqui já fez alguma introdução à eletrônica, eletrônica 1, circuitos eletrônicos 1. Alguém já fez? Eu fiz com o senhor, professor, na aeronáutica. Mas se foi comigo, aí não vale. Porque aí eu te ensinei o que você vai aprender agora. Mas não tinha parte estatística. Eu sei, mas eu ensinei o potencial eletroquímico, pelo menos o básico, né? Naquela aula. Lembra da aula da... Lembro do ar do fino? bêbado? Não. Por que o time que vai jogar na Bolívia perde, lembra? Ah, sim, lembro. Pois é, eu comi pelas pontas, mas eu passei não da maneira e com rigor que nós vamos ver nesse curso, de longe disso. Mas você não vale. Alguém que fez eletrônica sem ser o aluno aqui que se manifestou? Gustavo, você fez eletrônica 1, pelo menos. Então, você já fez 1 e 2, né? Então, você já fez esse curso de semicondutores, Gustavo? Não, primeira vez. Tá, então eu vou te usar como motivação, tá? Para o conceito de potencial eletroquímico. Pode ser? Pode sim. Então, você deve ter estudado a junção PN. Eu acredito que sim. No começo de eletrônicos 1. Então, junção PN é um diodo, tá, gente? Então, o símbolo do diodo no circuito é essa setinha assim. Você lembra que tem um campo elétrico interno ao diodo? Lembra? Lembro sim. Se tem um campo elétrico, não tem uma diferença de potencial? Então, é DDP? Tem. Pergunta. Se você for lá no laboratório, pegar o diodo na gaveta, pegar um voltímetro, colocar assim nos terminais do diodo,
que você pegou lá da gaveta, qual que vai ser a leitura do voltímetro? Desculpa, você pode repetir a pergunta? Cortou um pouquinho aqui. Existe uma DDP interna, não existe? Certo. Vamos supor que essa DDP seja de 0,6 volts. Porque tem um campo elétrico interno, não tem? Uhum. Se você pegar um diodo lá na gaveta do laboratório e colocar um voltímetro nos terminais dele, qual tensão você vai medir? 0,6. Não é 0,6. Você vai medir... Ah, não, zero, né? Zero. É verdade, tem razão. Faz tempo que eu fiz eletrônicos. Se você medisse 0,6 com diodo em repouso assim, não teria problema nenhum de energia no mundo. Ele estaria gerando energia do nada. Mas não tem uma diferença de potencial de 0,6 volts? Por que o voltímetro não mede ela? Precisa de corrente para passar nele? É sentido Não. corrente. Tá Material não lá a deixa. diferença de potencial. Vocês vão aprender que é por causa que o voltímetro mede a diferença de potencial eletroquímico, não de eletrostático. Bateria, né? Não tem bateria na história. Não, então, mas ele só consegue lidar com bateria, então, né? Não, é claro que não. Se você passar uma corrente pelo diodo, você vai medir o 0,6. Só que quando você está passando corrente pelo diodo, o potencial eletrostático dentro do diodo é zero. Entendeu o paradoxo? O voltímetro não serve para medir o potencial eletrostático. Serve, se você tiver só o eletrostático. Mas o voltímetro mede diferença de potencial. Ele mede diferença de potencial eletroquímico. Ele sempre mede diferença de potencial eletroquímico, que é o potencial total. Quando ele está em repouso, a diferença de potencial eletroquímico é zero. Por isso que ele mede zero. Quando você passa corrente, ele só tem diferença de potencial químico. O eletrostático é zero. Mas aí você mede. Então, sem esse conceito, você não consegue entender, você não consegue responder uma pergunta tão simples como: por que eu não estou medindo 0,6 aqui quando eu peguei o diodo? Entenderam, gente? Tanto que isso aqui é fundamental? Deu para ter uma ideia? Isso tem a ver com o movimento de cargas? Tem a ver. E aquela máscara PFF, ela tem potencial eletrostático? Que máscara? Máscara PFF2, é que fala que é filtragem eletrostática. Aí é Não essa ideia, sei. assim? Não sei, mas se for filtragem eletrostática, com certeza ela tem diferente potencial eletrostático. Aí vai naquela coisa de você friccionar dois materiais, né? E tirar elétrons de um para outro, né? Aí você carrega, né? Isso é igual você passar um negócio na cabeça, você carrega o material, tem um campo elétrico ali. Então, sempre que tem um campo elétrico, tem uma diferença de potencial eletrostático. Sempre que tem carga líquida, assim, aparece o campo elétrico. Mas tem vários jeitos de se fazer isso. E a gente vai estudar isso relativamente a fundo nesse curso. Tem evasão aqui, gente. Get the paper there. Cool, darling. Isso vai acontecer, viu, gente? Várias vezes. Ai, que fofa, Que professor. gracinha. Inevitável. Os alunos da eletrônica pediram para eu apresentar ela para eles. Ah, mas vai ter que apresentar pra gente também. Vai. Manu, come here, darling. Say hello to that students. Oi, Manu. Fala, oi, Manu. A gente tem que falar em inglês com ela também, professor? Oi? A gente tem que Oi, falar Toton. em inglês com ela também? Você quer conhecer meus alunos também, Toton? Oi, tudo Não, bem? ela fala os dois. Meu Deus. Quando ela tiver 20 anos, vai estar descobrindo novas áreas aí da elétrica. A Manu? É. Vamos ver se nós vamos estar vivos até lá, né? Você ainda vai ter elétrica. Aquecimento global RS. Bom, gente, vocês vão ver ela várias vezes, viu? Porque ela é impossível. Ela invade minhas aulas. Na aula da eletrônica, ela roubou meu giz, para vocês terem ideia. Ela estava vindo embora com a caixa de giz. Então, ela é bem sapequinha.
Ok. Então, a gente vai começar o curso estudando física estatística. Qual o objetivo do nosso curso? Aonde que a gente quer chegar? Todo dispositivo eletrônico é formado pela combinação... deixa eu colocar assim. O elemento fundamental de um dispositivo eletrônico é a chamada junção PN. Um diodo é uma junção PN. Um transistor são duas junções PN em série. Uma célula solar é uma junção PN. Fotodetectores são junções PN. Alguns lasers são junções PN. Pensa em algum dispositivo eletrônico. Com certeza vai ter uma junção PN ali. Então, a junção PN é o tijolo, é o elemento mais fundamental de dispositivos eletrônicos. E muitos deles são simplesmente uma junção PN, como o diodo. Você gostaria que eu repetisse alguma parte, Matheus? Não precisa, professor. Eu posso ver a aula gravada depois, só avisando que parecia que eu estava saindo, mas não é porque... Tá. Não sou eu que estou fazendo isso. Ah, não, eu sei. Isso acontece sempre. O aluno volta, vem, volta, aí eu ponho a culpa na Oi, ou na Claro, ou na Vivo. Aí eu vou ser processado se processar um aluno em tudo agora. Mas tá certo. Aí, se você perdeu alguma parte importante, você fala, tá, Matheus? Que eu repito. Ok? Ok, professor. Pode me parar, tá? Porque senão a aula ficou obscura. Então, o nosso objetivo é entender a física da junção PN. E aí, vocês vão entender com facilidade. Você já vai entender como que o diodo funciona, de maneira completa. E vocês já vão estar a um passo de entender como um transistor funciona. Inclusive, no livro, eu tenho um capítulo lá que eu geralmente não cubro no curso, onde eu ensino o funcionamento da célula solar e de um transistor. Quem quiser dar uma olhada, pode ver, mas eu não vou... Não dá tempo, tá? No curso da gente chegar lá. Então, nós vamos acabar em diodo. E todo o conhecimento que nós vamos construir vai afunilar para dedução da famosa equação de Shockley. Então, a equação de Shockley é a equação que te dá a relação corrente e tensão num diodo. Isso aí está fresco na sua memória, Gustavo? Equação de Shockley? Bem pouco. Mas nesse curso a gente vai terminar o curso com a dedução dessa equação, tá? Então isso aqui é a bandeirinha lá no topo da montanha que nós vamos... É o nosso objetivo alcançar. Ok, pessoal? Então esse aí é o mapa da mina. Aí se vocês quiserem ver os detalhes dos tópicos, é só olhar o sumário lá do livro, ok? Não, beleza. Tá. Ok. Então, nós vamos começar agora a nossa introdução à física estatística. A não ser que alguém tenha alguma objeção a começar a aula agora. Podemos começar, pessoal? Vocês estão prontos? Estão descansados? A cafeína circula na veia? Vamos lá. Vamos. Copo de café na mão. Só a canecona aqui. A dificuldade da matéria é quantas garrafas de café passar por dia. Isso é bastante importante. Eu geralmente avalio a qualidade de uma turma pela quantidade de garrafa térmica que tem em cima da mesa. Eu sei que o aluno está interessado. Nós vamos começar a nossa jornada em física e estatística enunciando um princípio, tá? Que é um dos principais princípios da teoria. E aí, nessas primeiras aulas, o nosso objetivo vai ser entender o princípio. Então, nosso primeiro objetivo
a entender o princípio que eu vou enunciar agora. Então, o princípio é o seguinte. Eu não sei se está exatamente assim nas notas de aula, mas deve estar. A ideia é a mesma. Às vezes eu mudei só um pouco a frase. A propriedade. Quando eu falo nota de aula e livro, é a mesma coisa, tá? Porque começou com uma nota de aula e depois evoluiu para um livro. E eu não costumei falar nenhum nem outro. A propriedade de estado de um sistema macroscópico. Macroscópico. Em equilíbrio. É a mais provável. À primeira vista, essa frase muito provavelmente soa um pouco como nonsense, né? É no mínimo uma frase estranha. É essa a impressão que vocês têm? Sim. Mas ela é o princípio fundamental em física e estatística, tá? A gente entender essa ideia, o que essa frase quer dizer, tem importância não só para o nosso curso, mas uma importância histórica fenomenal. Entendendo isso, vocês vão entender, por exemplo, por que o calor vai do corpo quente para o corpo frio. Vocês vão entender a física de uma junção PN. Vocês vão entender um monte de coisa, tá, gente? É mais provável do ponto de vista microscópico? Não. É mais provável do ponto... Eu não tenho certeza, Letícia, o que você quis dizer com... Letícia, você está perguntando o que está escrito aqui? É só isso? Essa é a sua pergunta, Letícia? O que está escrito aqui? É uma pergunta teórica mesmo. A última parte do que está escrito? Então, o que é o ponto de vista microscópico e o ponto de vista macroscópico? No caso, professor, eu acho que ela achou que ia ser uma comparação. É mais provável que alguma coisa, mas no caso para aí mesmo. É mais provável só, né? Ah, para que o aluno expressou seu pensamento de maneira exata, Letícia? Então, você está perguntando se essa é uma propriedade microscópica ou uma propriedade macroscópica? Para eu te dar uma resposta correta, eu preciso ensinar algumas coisas antes. Vou te dar uma resposta exata, porque a gente tem que fazer uma diferenciação. Vão existir duas diferenciações. Tem a diferenciação entre o estado microscópico e o estado macroscópico. Essa propriedade aqui é a propriedade do estado macroscópico. Isso vai ficar mais claro ao longo do curso. E também tem uma diferença entre uma propriedade de um estado e uma propriedade simplesmente do sistema. A temperatura, como a gente vai ver nesse curso, ela é uma propriedade do sistema como um todo. Ela é uma propriedade da lista de todos os estados possíveis. Então, pensa o seguinte, eu tenho a lista de alunos e as suas notas. A média não é uma propriedade da lista? A média das notas não é a propriedade. A temperatura é como se fosse a média das notas. Ela é uma propriedade da lista.
Aqui eu estou falando da propriedade do estado, a nota de cada aluno. Cada aluno é um estado. Então, essa propriedade não se refere à lista, se refere ao estado. É como se eu falasse assim, a propriedade do estado composto pela todos os alunos é a propriedade que seria mais provável. Então, existe, usando essa analogia, cada aluno é um estado. Ok? Se você pegar uma propriedade, exemplo, eu estou afirmando que você vai pegar a mais provável. Então, por exemplo, se eu estivesse de fora olhando, eu não ia enxergar uma média de notas, eu ia enxergar a nota mais comum, né? Depende do que você está falando. A gente pode admitir os dois casos. Se você está vendo a propriedade, se você mede a temperatura, você está fazendo a propriedade da lista. Você está medindo uma coisa que faz referência à lista. Ok? Mas você pode quantificar as propriedades de cada estado possível que forma a lista. E aí vão ter um que é mais provável. Esse negócio está te afirmando que você vai encontrar esse. Então, deixa eu contextualizar um pouco. Nós não vamos entender essa frase na aula de hoje. Tá? Eu estou respondendo essas perguntas porque eu acredito que você já tem alguma noção de termodinâmica, então acho que é possível eu responder. Mas, assim, não pensem que eu espero que vocês vão entender isso agora. Provavelmente a gente vai entender essa frase daqui umas 2, 3 aulas. Nós vamos começar estudando cada termo relevante. Estado, sistema e equilíbrio. Mas já dá para eu adiantar, se você já tem uma ideia, né? Como a Letícia perguntou. Não. Essa probabilidade não faz referência, Letícia. Ela não faz referência a uma propriedade da lista, como é a temperatura. Ela faz referência à propriedade do estado. É como se eu falasse assim, faz um sorteio. Então, ó, vamos usar a analogia dos alunos, tá, Letícia? Cada aluno é um estado. Cada nota de cada aluno é uma propriedade. A temperatura é a nota média. E eu estou falando que se o sistema for macroscópico e você passar o dedo na sua lista aleatoriamente e olhar uma nota, você vai olhar a nota mais provável. Qual é a nota mais provável? Faz uma lista de todas as notas obtidas. Uma delas é mais provável, né? No nosso curso vai ser a nota 10. Porque vocês são alunos excepcionais. Entendeu? Se fosse 5. Se a nota mais provável for 5, É. aí, a hora que você passar o dedo, eu estou te garantindo que você vai achar o 5. Como é que eu estou garantindo, sendo que pode ter um aluno que tirou 0, um aluno que tirou 10, um aluno que tirou 8? Eu vou usar o fato do sistema ser macroscópico. Então, aqui, eu não estou... esse princípio é um princípio que está afirmando que a probabilidade de você encontrar o mais provável é tão mais alta que os outros, que você pode afirmar que você vai encontrar o mais provável. Pelo fato do sistema ser grande. Então, o nosso princípio só funcionaria para uma lista que tivesse 1 mol de alunos, entendeu? 10 elevado a 23 alunos. Se tiver só 50 alunos, não vai funcionar, porque só 50 alunos não é um sistema macroscópico. Uma coisa que eu estava pensando aqui, nesse caso, o mais provável, né, no mundo real, acaba sendo muito mais provável do que os outros estados, né? Exatamente. Isso é uma característica de sistemas grandes, macroscópicos. Então, a gente já adiantou. Eu vou voltar em tudo isso aqui, todas essas noções, eu vou colocá-las direitinho, com calma, na lousa, tá? Não vai ser nem na aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai tratar desses 2 termos. Na aula que vem a gente vai começar a tratar desse termo e a gente vai começar a voltar nessa discussão. Ok, pessoal? Professor, tem um princípio? Eu não entendi a pergunta. Pode repetir, por favor? Tipo, tem um nome para essa regra?
da propriedade de estado do sistema? Ah, se tem um... Não que eu saiba. Não que eu saiba. Ah, ok. Na verdade, de novo, eu tô com medo de abrir uma portinhola aqui e passar uma boiada maior do que a gente tem tempo para lidar com ela agora, mas eu não resisto a responder a pergunta de maneira um pouco mais correta. Você pode entender que isso aqui encapsula a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica é a formulação matemática desse princípio. Ah, ok. Ok? A lei do aumento da entropia. Aí a gente vai ver que a gente quer dizer com essa lei, de onde que isso vem, ok? Então, eu preciso, obviamente, apagar o que está aqui, né? Porque ocupou minha lousa inteira. Na aula normal, eu deixo na lousa até o fim da aula, mas aqui é bom, se vocês quiserem anotar no caderno ou em alguma coisa, seria conveniente. Mas a gente vai começar estudando o significado desses 3 termos, para depois a gente entender o que o princípio quer dizer. Certinho? Professor, Oi. uma dúvida. A hora que você falou, no caso da lista das notas, tudo mais, que se você passasse o dedo, você encontraria a mais provável. Nesse caso, seria tipo a moda ou a média? A nota. Das notas. Seria a moda ou média, tipo, em estatística? Que a média seria, tipo, soma todo mundo e divide pelo número de alunos. A média... E a moda é o que mais aparece. Tipo, fosse 5 pessoas tiraram 5, o resto tirou notas aleatórias, você veria 5. O que mais aparece é o mais provável, não é? Não é essa a definição de mais provável? Tá. Acho que então seria a moda, no caso. Isso, seria a nota mais comum. Então isso mesmo, entendeu? É moda. Eu quero evitar termos técnicos para não dar confusão. Não, tá. Mas assim, a média seria a temperatura. E o nosso princípio está fazendo referência a qual nota é a mais provável. Ou seja, faz a lista de todas as notas que os alunos tiraram. Qual foi a nota mais provável? Se você for sortear, qual nota você aposta? No caso da turma de vocês, 10. Porque tem 60 alunos, eu tenho certeza que vão ter 60, 10. Entendeu? Entendi, obrigado. Então, não é a média seria a temperatura. A gente vai fazer essas diferenciações ao longo do curso. Então, vamos começar o seguinte, antes de eu apagar. Vamos começar estudando o termo mais simples, que é sistema, tá? Não, isso não é um sonho, não. É comum os alunos fechar esse curso com 10. O que é sistema? Sistema é simples. Sistema são os trem que nós queremos estudar, tá? As coisas, os trecos, os parangolê. Por exemplo, você quer estudar um gás, todas as moléculas do gás formam o nosso sistema. E se o recipiente do gás for relevante, o recipiente também forma um sistema. Às vezes você está interessado simplesmente no comportamento das moléculas, mas como o gás, esse comportamento das moléculas pode ser afetado pelo recipiente, pelo volume, aí isso faz parte do seu sistema também. Então, são os trem que você quer estudar, junto com os trem que afetam os trem que você quer estudar. Isso é o seu sistema. Então, sistema é o nome bonito para treco. Que você tem, que é de seu interesse. Entenderam, gente? Não tem muito segredo aqui. Isso. Física e estatística de Ituiutaba. Esse termo aqui é mais complicado, tá? Então nós vamos dedicar essa aula até o fim para estudar esse termo e é aqui que vai entrar princípios de mecânica quântica. Então eu gosto de começar pelo termo popular para descer ou subir, dependendo do seu ponto de vista, para o termo científico. O que estado em linguagem popular quer dizer? Se eu te perguntar, qual é o seu estado? Vamos já descartar a noção geográfica, tá? Obviamente isso não quer dizer, meu estado é São Paulo. Descartando a noção geográfica. O que estado quer dizer? A condição.
Uma condição presente daquele tempo. Uma condição, uma situação, como você está. Então vamos começar, vamos partir dessa noção intuitiva, né? Se eu te perguntar, vamos supor que nós somos BFF e acabamos de sair da balada, e eu te perguntar, qual é o seu estado? O que você entende com a pergunta? Está sóbrio, está alcoolizado. Exatamente. Qual a sua condição? Eu não perguntei qual é a sua condição de vida, tipo, tudo sobre a sua vida, né? Eu fiz uma pergunta específica. Qual é a sua condição que depende do contexto da pergunta. Nesse contexto, acho que todo mundo entende se a pessoa tá bêbada ou não, né? Se a pergunta fosse feita no meio da aula, como agora, eu provavelmente estaria perguntando se vocês estão acordados ou dormindo com sono ou despertos, esse tipo de coisa, né? Então, em linguagem popular, a condição, o estado, ele depende do contexto da pergunta. Todo mundo concorda? Beleza. Tá. Em física, também quer dizer condição. Mas agora, essa pergunta não depende mais do contexto. A noção de estado em física é uma noção exata. Então, quando você pergunta qual é o estado de um sistema físico, o que você está perguntando é qual são as mínimas informações, o conjunto mínimo de informações que eu preciso para caracterizar o sistema. O que um físico quer dizer com caracterizar o sistema? Ele quer saber o que ele tem que saber para poder prever a evolução do sistema. Então, a noção de estado em física, ela tem a ver com a condição inicial, mas eu quero evitar dizer que o estado é a condição inicial, porque essa noção de condição inicial em mecânica quântica fica um pouco mais sutil, e nós vamos precisar da noção de estado quântico daqui a pouco. Então, eu gostaria que vocês pensassem mais que ele é o conjunto mínimo de informação que prevê a evolução do sistema. Se é um sistema clássico, isso se reduz à condição inicial do sistema. Então, vamos supor que você tem 3 moléculas que estão interagindo por atração ou repulsão coulombiana. Qual é o conjunto mínimo de informações que define o estado desse sistema? É a posição e o momento das 3 partículas. Então, quantos números eu preciso para definir o estado desse meu sistema aqui? Quantos números eu preciso? 6 números. Eu preciso de 3 posições e 3 momentos. Agora eu esperei um pouquinho, essa molécula veio para cá e mudou a velocidade, essa veio para cá e mudou. Tem outro estado, tem outro conjunto de posições e momento. Se eu mudar uma partícula de posição, já mudou um dos números. Então, se eu mudar um desses 6 números, você mudou o estado. Professor, oi. Então o estado ele é um conjunto mínimo que vai me indicar o que vai conseguir me descrever esse sistema, é isso? Isso, a condição do sistema. Tá, e ele, como você disse, é um conjunto mínimo de informação que prevê o desenvolvimento do sistema? Que te permite deduzir a evolução dele. Pelo menos a princípio, né? No caso, a gente poderia fazer uma associação com máquina de Moore e máquina de Mealy? Por quê? Porque quando a gente vai fazer os diagramas deles lá, tem os estados, né? E o estado atual, você consegue prever o próximo estado. Então tem uma relação, professor? Não tem nada a ver com o que eu falei. Tem uma relação nesse sentido, que você pode interpretar através de um conceito que chama diagrama de fase, que eu não posso entrar no curso, mas que é bem comum em mecânica clássica, onde o conjunto de
cada estado é definido como um ponto. E cada ponto é um label, é um marcador para a lista de posições e momento de todas as partículas que compõem o seu sistema. E, através das leis, por exemplo, de Newton, você sabe para qual estado ele evolui. Então, você vai fazendo uma flechinha mostrando a evolução do sistema. Entendeu? Perfeito. Então, a afirmação, eu sei o estado agora, eu vou saber ele depois, está correta. As leis físicas, você entende como sendo as leis que conectam os estados. Se eu estou nesse, eu vou para esse. Então, nesse sentido, está absolutamente exata a sua analogia. Beleza, muito obrigado. Certo? O professor está falando disso aqui? Provavelmente. Eu não vou abrir agora, tá? Eu só estou lendo o link, mas se está falando de um pêndulo de espaço de fase... É que tem umas setinhas, né? Que você bota um ponto e ele vai seguindo o caminho. No caso do pêndulo, a setinha vai ter que formar um círculo. Ela volta nela mesma, porque é um sistema cíclico, né? Tudo bem? Eu não vou abrir, tá, Arthur? Para não... Não é gemidão. Oi? Não é gemidão, professor. Não é por isso. É porque senão vai distrair um pouco aqui da nossa... Tranquilo. Tá? Não, só porque você falou, eu fiquei, será que isso é um negócio que eu vi em um lugar que eu achei legal? É muito provável. Está falando de espaço de fase, com certeza ele está falando disso. Porque esse é o nome. O espaço de fase é um gráfico multidimensional, onde os eixos são posições e momentos. Ok? Professor? Oi. Quando a gente está falando, por exemplo, de um gás, a gente estuda, por exemplo, termodinâmica, variáveis de um estado, né? Que seriam pressão, temperatura, volume, essas coisas. Quando a gente quer caracterizar o estado de um gás, quais são as variáveis ajudam a caracterizar ou elas são desnecessárias na hora de caracterizar esse estado? Pois essa linguagem que você usou, eu vou evitar no curso, porque ela é muito... É a linguagem mais comum na literatura. Mas eu vou evitar ela igual a peste negra nesse curso, porque ela é ambígua. O jeito que você usou estado na sua frase, você fez referência ao estado macroscópico. Certo. E a gente tem que diferenciar o estado microscópico do estado macroscópico. E, às vezes, o que eu estou chamando de propriedade, em alguns livros, é chamado de estado macroscópico. Então, tem três coisas que, às vezes, a nomenclatura funde na literatura. E eu meio que adaptei no nosso curso para ficar as palavras diferentes e tentar evitar isso. Entendi. Então, por exemplo... Oi, pode perguntar. Não, pode falar. É que, tipo, por exemplo, um gás, ele é formado por partículas, assim, e todas as partículas, elas, por exemplo, elas têm uma localização espacial, uma localização temporal. Essa localização que a gente procura, ela pode determinar o estado do gás, por exemplo, de todas as partículas? A localização espacial. A temporal é indiferente. A temporal se refere à evolução do estado. Eu estou nesse estado agora e estou naquele depois. As flechinhas que conectam um estado no outro te mostra como que ele evolve no tempo, como ele evolui no tempo. Ah, entendi. Entendeu? Beleza. Obrigado. Viu? Então, o espaço de fase aí do link do Arthur não faz referência ao tempo. O tempo não entra aí. Mas um estado evolui no tempo. E aqui, a gente, usando a linguagem que o aluno usou daqui a pouco, agora mesmo, a gente está vendo um estado macroscópico, porque o estado se refere à combinação das três partículas. Daqui a pouco nós vamos ter que mudar um pouco a linguagem e chamar para diferenciar o estado dessa partícula considerada sozinha, que é a posição e o momento só dela, com o estado do sistema, que é o estado macroscópico, que faz referência a todas as partículas. Então, o estado só de uma partícula são 2 números. Das 3, são 6. Ok? Beleza, valeu. Então, o estado do sistema é o macroscópico, são os 6 números. Professor, não entendi porque são 2 números em cada... Posição e momento.
Ah, tá. Mas a posição aí não dependeria x, y, z? Sim. Quando eu falei dois números, foi para um caso bidimensional. Ah, ok. Mas você tem toda a razão. No caso geral, vão ser 3 números para definir a posição e 3 números para definir o momento, porque são vetores. Okay. Às vezes, na gana de simplificar, a gente complica, né? Você tem toda a razão. Então, cada um desses aqui são 6. Então, aqui eu tenho 18 números. Ok? Ah, beleza. Ok. Uma vez que eu defini o estado, gente, presta bastante atenção. Uma vez que eu defini o estado, eu posso descobrir, eu já tenho informação suficiente para descobrir quais são as propriedades desse estado. Cada estado tem um conjunto de propriedades. E se o estado é a informação mínima que caracteriza o sistema, basta eu saber o estado para eu saber a propriedade. Nesse curso a gente está interessado em 2 propriedades só, mas agora a gente está interessado em só uma, que é a energia. Então, vocês sabem que tem 2 tipos de energia, cinética e potencial. Se você sabe a posição, você sabe a energia potencial, correto? A energia potencial é a função da distância entre eles. E se você sabe o momento, você sabe a energia cinética, não sabe? Então, você sabe a energia daquele estado. Então, se eu te der esse estado agora, você descobre qual é a propriedade dele. A energia dele é 10. Aí vamos supor que ele evolui. Agora, depois de um tempo, essa bolinha está aqui, essa aqui está aqui. Se a energia foi conservada, eu tenho um segundo estado com a mesma energia. Então, 2 ou mais estados podem ter a mesma propriedade. Concordam? Se a energia não foi conservada, por exemplo, se eles emitiram radiação eletromagnética ao evoluir daqui para cá, ele vai ter outra energia. Ou pode ser que eu começo com um outro estado que tem uma outra energia. Então, cada estado tem a sua propriedade. E cada estado tem uma única propriedade. Mas diferentes estados podem ter a mesma propriedade. Eu sou o Emiliano, eu sou estado. Eu só tenho uma propriedade, altura. Eu só tenho uma altura. Ela, às vezes, muda com o tempo, né? Ele vai ficando mais velho, mais encurvado. Mas eu só tenho, naquele estado X, eu só tenho uma altura. Mas pode ser que algum aluno aqui tenha a mesma altura que eu. Apesar de simples, essa distinção entre propriedade e estado é o que mais causa problema nas primeiras provas. Então, tenta colocar isso bem claro na cabeça de vocês. Então, a propriedade, cada estado tem a sua propriedade. Diferentes estados podem ter diferentes propriedades. E a mesma propriedade também. E agora a propriedade para a gente vai ser energia, ok? Alguma pergunta, gente? Professor, só para ver se eu entendi, propriedade seria então aquilo que eu consigo interpretar a partir do estado, dos estados que eu defini do sistema. Isso. Se eu te contei o estado, você sabe a propriedade. Tá, entendi. Está definido. Cada estado carrega o seu conjunto de propriedades. Ok? E aí a gente vai distinguir de novo a propriedade individual, né? Da energia dessa bolinha e a propriedade do sistema, que é a soma da energia de cada uma dessas bolinhas.
Eu vou falar mais sobre isso na aula que vem. Professor, Oi. então, no caso, energia e entropia são propriedades de um gás. A energia é uma propriedade do estado, mas a entropia é igual à temperatura. Ah, entendi. Então já não é mais propriedade, né? Na verdade, não. Na verdade, não. Eu tô receoso de passar a cabeça na frente dos bois, mas eu vou explicar direitinho. A temperatura é um parâmetro relacional. A hora que a gente fizer a lista de estados, o jeito com que eles um se relaciona ao outro caracteriza a temperatura. A entropia, na verdade, é uma medida de quantos estados possuem a mesma propriedade. Então, enquanto a entropia é uma característica da lista, como eu falei, você está correto você entender também que ela é uma característica da propriedade. Porque se você me conta qual é a propriedade daquela lista, eu sei qual é a entropia. A entropia está te contando quantos estados têm a mesma propriedade. Entendeu? Entendi sim, professor. E, por exemplo, nesse exemplo que você deu aí das 3 partículas, se a gente pensar que são moléculas de um gás, você falou que a energia, por exemplo, se conserva. E aí, sem energia é uma propriedade. Pode ser que ela se conserva. Tudo bem, vamos considerando que ela se conserve, ela é uma propriedade do estado do gás, né? Uhum. Só que vamos pegar 2 estados diferentes, né? Desse mesmo gás. A energia em estado A é igual a energia no estado B. Mas você falou que ele, por exemplo, a propriedade no equilíbrio é a mais provável, segundo aquele teorema, certo? Princípio, não é um teorema. Tá, segundo aquele princípio. Então, se a energia ela vai ser igual em ambos os estados, a gente estaria considerando a energia mais provável de cada partícula em vez do sistema todo? Como que funcionaria? É porque, mais para frente, a gente vai estar interessado em estudar um sistema que é muito grande. Ou seja, ele está interagindo com o mundo externo. Então, ele é grande. E aí a gente vai querer ver qual é a propriedade de uma parte do sistema, de um subsistema. E aí, como ela está trocando energia com a outra parte do sistema, mantendo a energia total conservada, tem várias propriedades que ela pode ter. Uma delas é a mais provável. E a gente vai afirmar que se o sistema for grande o suficiente, é garantido que é a energia dela. Entendeu? Fez sentido. Valeu, professor. É nesse caminho que a gente vai andar. Entendeu? Sim, sim. Yuri, a sua afirmação está correta, mas como eu falei, eu vou evitar, igual a peste, essa nomenclatura de microestado e macroestado. Então, vocês já viram essa nomenclatura antes? Eu não vou usar ela, tá? Eu vou usar propriedade em vez de macroestado. Porque macroestado, na verdade, é o estado do sistema. E muitas vezes a literatura é ambígua em relação a isso e dá uma confusão gigantesca. Principalmente se você está conhecendo a teoria pela primeira vez. Então agora eu preciso explicar para vocês o que é um estado clássico e um estado quântico. Para isso, considera um sistema clássico formado por uma rampa de skate e uma bolinha. Tá? Como que eu defino o estado deste sistema? Eu tenho que te contar qual é a posição e a energia da bolinha. Nesse caso, eu tenho só a posição e o momento da bolinha. Nesse caso, eu tenho só 2 graus de liberdade. Por quê? Porque a posição vertical, a altura dela, está travada com a horizontal por causa da pista de skate. Então, o aluno que me chamou a atenção, que não são 2, na verdade são 6, aqui são 2, tá? Porque aqui virou unidimensional, por causa da pista de skate, ok? Ok?
O aluno tá aí? Uma pergunta. Pode ser quaisquer duas variáveis ou tem que ser exatamente momento e posição? Você pode falar posição, velocidade e massa, mas aí você está sendo meio bocoió. Porque massa e velocidade junto dá um momento, né? Em fenômeno de transporte, o professor falou um negócio que você podia ter duas variáveis e descrever todas as outras, né? Nos sistemas lá. Eu fiquei pensando em outros casos também. Não, porque aí você está usando o fato de que alguma coisa é conservada. Tipo, você travou o sistema. Entendeu? Aí tem a ver com os graus de liberdade que às vezes você constrangiu. Igual eu matei um grau de liberdade da posição, constrangendo o sistema com a pista de skate. Então, entendeu? no caso dele, tipo, o sistema pode ter 10 variáveis, mas ele só tem 2 graus de liberdade, então é completamente discreto. Isso, aí exatamente, você só tem duas variáveis livres. Igual, no geral, eu preciso de 3 números para definir a posição. Nesse sistema, eu preciso só de um, porque eu travei a posição dele com a pista de skate. Se você me dá a posição X, você tem a Y. Entendi. Que é dado pela função que descreve a inclinação da pista de skate. Entendeu? Tudo certo. Tá, então vamos supor que você solta essa bolinha dessa altura. E vamos supor que a energia é conservada, tá? Que não vamos desprezar o atrito. Quantos estados essa bolinha vai acessar enquanto ela oscila? Em um ciclo, ela vai lá e volta. Quantos estados ela acessou? Infinitos. Por quê? Porque a variável é contínua, né? Porque eu tenho um contínuo de estados possíveis. A posição varia de maneira contínua. O momento também varia de maneira contínua. Ele sai de 0 até um valor máximo e volta para 0 de maneira contínua. Então, porque eu tenho um contínuo de estados, eu tenho infinitos estados. Mas o mais importante é a ideia de contínuo. Eu tenho um contínuo de estados. E notem que nesse contínuo, nesses infinitos estados, todos eles vão ter a mesma energia, se a energia for conservada, né? Entenderam a ideia de o que eu quero dizer com contínuo de estados possíveis de um sistema? Entendeu? É real, né? É uma reta real, se for pensar nesse caso. Isso. Agora, e se eu perguntar quantas energias são possíveis para esse sistema? A energia não é dada pela altura que você solta a bolinha? Vai ter infinitas alturas também, né? Eu tenho um contínuo de alturas, eu tenho infinitas alturas. Tenho um contínuo de alturas. Faz sentido, eu tenho um contínuo de sistema, de estados, é de se esperar que você tenha um contínuo de energia, de propriedades também. Apesar de que a gente tem a gente tem exemplos onde você tem um contínuo de estados onde todos têm a mesma energia. Mas acho que está claro para todo mundo que, como eu posso soltar a bolinha de qualquer altura, eu também tenho um contínuo de energias possíveis. Correto? Sim. Só esclarecendo, é um contínuo, é um número infinito de possibilidades, mas não quer dizer que, por exemplo, não vai ter a velocidade da luz aí, né? Por exemplo, está limitado. Eu não falei que você pode acessar qualquer energia, eu falei que você pode acessar um contínuo de energias. Professor, conjunto. Mas a partir do momento que o senhor solta ela, você pode ter infinitos estados, mas uma única propriedade, não? Isso, aí você simplesmente deixou o seu sistema ficar girando, acessando infinitos estados com a mesma propriedade. Tá. Mas você tem acesso a um contínuo de energia. Concorda? Sim, sim. Em mecânica quântica, isso não é mais verdade. Em mecânica quântica, é como se você só pudesse soltar a sua bolinha de alturas bem definidas. Tiago, porque se a energia é conservada,
a energia da bolinha em todos os pontos é a mesma. Você só está trocando cinética com potencial, mas a energia total é conservada. Entendeu? Tá, então, em mecânica quântica, é como se você pudesse pôr sua bolinha aqui ou aqui. E se você quer que a sua bolinha saia daqui e vai para cá, ela some aqui e aparece aqui. Some aqui e aparece aqui. Você não tem mais um contínuo de estados. Agora os estados e, consequentemente, as energias são discretos. Você pode ter infinitos estados. 1, 2, 3, 4, 5, igual. Você tem infinitos números naturais. Mas eles são discretos. Não são mais contínuos. Entenderam a diferença? Tá. Na mecânica quântica, então, professor, isso aí. Muita gente pensa que eles seriam numeráveis, isso, por variáveis discretas. Eles são contáveis. Tá certo falar que eles são contáveis, eles são infinitos? Não sei. Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Tem 1, 2, 3, 4. Se você for usar um índice, você não precisa de um índice contínuo. Porque se fosse incontável, ia ser infinito, né? Acho que para você falar que ele é contável, ele teria que ser finito, né? Mas ele pode ser infinito. Ok? É natural, né? Vamos falar assim, né? Como se fosse um número natural. É isso. É como se contínuos são os números reais, discretos são os números... Pode até ser números inteiros, né? Até mais que os naturais. Mas pode ser os naturais também. Então, muita gente pensa que isso é uma peculiaridade de mecânica quântica, tá? Mas isso não é uma peculiaridade de mecânica quântica. Isso acontece em sistemas clássicos também. E agora eu vou explicar para vocês a origem dessa discretização de estados e como que ela se aplica a sistemas quânticos. Ok? Beleza. Então, sistemas são... essa questão da discretização, ela é uma característica de sistemas onde os elementos não são mais partículas, mas sim ondas. Então, ela é uma característica de sistemas onde você tem ondas. Toda vez que você tem um sistema que o elemento é uma onda e você confina a onda em um espaço, isso vai acontecer. Alguém pode me dar um exemplo que é o mais simples e corriqueiro de um sistema ondulatório onde ele só pode oscilar em determinadas frequências? O rádio, professor, sei lá. Não, eu quero uma coisa mais palpável. Cordas? O que você faz com uma corda? Se eu pegar uma corda livre, eu não posso fazer oscilar em qualquer frequência? Depende de como é que eu giro ela, né? Não é? O que você tem que fazer com uma corda para você forçar ela a oscilar só numa determinada frequência? Deixar harmônica, né? O que você tem que fazer fisicamente? Te dou a corda, o que você vai fazer com ela? O André falou, é ressonância, né? Vocês estão usando de coisas muito Prende uma difíceis. extremidade dela. Baixa o nível, gente. O que você vai fazer com a corda? Prende uma ponta, prende as duas pontas e bate como se fosse um violão. Prende as duas pontas. Não é isso que é um violão? O que você fez quando você prendeu as duas pontas? E aí você dá um peteleco nela? Por que ela vai vibrar só em frequências bem definidas? Por que ela não pode vibrar em qualquer frequência? Exatamente porque você prendeu as pontas. Então, vamos mostrar isso de maneira, primeiro matemática e depois física. Físico-matemática. Esse exemplo que eu estou dando agora não tem no livro, tá, gente? O segundo exemplo que eu vou dar tem no livro. Esse agora não tem. Então, vamos supor que você tem um violão. Você sabe que a corda dele vai oscilar em determinados modos, né? Modo é outro nome para estado, viu, gente? Modo é a nomenclatura de estado em teoria em ondulatória clássica. Então, qual é a função de onda que descreve essas ondas? Ela vem lá das equações de Stokes, mas como ela é linear, a gente sabe que a solução dela, não forçada,
é dessa forma. A cosseno de kx mais B seno de kx. Onde esse K aqui, esse K, ele é 2π sobre o comprimento de onda, né? Sobre a distância entre dois picos que você teria se a onda fosse livre. Então, ele depende da frequência. Então, como que a gente... O que a gente está dizendo? A gente está dizendo que quando você tem um violão, você não tem qualquer K, você não tem qualquer frequência. Você tem Ks bem definidos. Por quê? Porque, ao fazer isso, você travou a sua função de onda em 2 pontos. Esse psi aqui representa a altura. Você tem um eixo x aqui, e o psi representa a altura da corda. Aqui você falou que a altura dele é 0, aqui você falou que a altura dele é 0. Então, você impôs a condição de contorno que y de 0 é igual a 0. Dessa condição, você vai ter A cosseno de 0 mais B seno de 0. Seno de 0 é 0. Então, você vai ter A cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Então, você vai ter A. Então, essa condição aqui está te contando que A é igual a 0. Então, essa condição aqui te leva a concluir que A é igual a 0. Mas você também, se esse aqui é o ponto L, você também está dizendo que o psi de L é igual a 0. Então, o que você quer dizer com isso? Você quer dizer que B vezes o seno de K vezes L é igual a 0. Mas se B vezes o seno de K é igual a 0, quer dizer que B é 0 ou o seno é 0. B não pode ser 0, porque aí você tem uma solução trivial. Você está falando que a corda tem repouso. Não tem ninguém tocando o violão. Então, você só pode o seno de KL ser 0. Mas para esse seno ser 0, eu tenho que KL tem que ser um múltiplo. Eu vou pôr aqui o múltiplo aqui. C, para a gente, vai ser um número natural, tá? Tem que ser um múltiplo de π. Quando KL é um múltiplo de π, eu tenho seno de um múltiplo de π, que é 0. Com isso, eu concluo que os únicos Ks possíveis... Ficou apertado aqui, eu vou apagar a função de onda para ficar mais espaço. Os únicos Ks possíveis são os múltiplos de π sobre L. Então, o primeiro, que a gente chama de harmônico, vou até pôr aqui um índice para caracterizar ele, é o estado no qual o K é π sobre L. O segundo estado é aquele que o K é 2π sobre L. Então, aqui a gente pode até indexar os estados através de C. Você fala o estado 1, estado 2, estado 3. Eu te perguntar qual estado? Eu estou te perguntando qual C. Então, você confinou a sua corda do violão, você discretizou os seus estados. Se o violão, se a corda está no espaço livre, eu posso ter qualquer K que eu quiser. Basta eu oscilar a corda no K que você quer. Se você travou ele, não tem jeito, ele vai ter só aqueles estados possíveis. Professor, oi. Nessa parte que o psi, acho que é esse o nome da letra, de L igual a 0, você não tem que avaliar também o A cosseno KL? Mas o A é 0. O A morreu. Mas ele só morre quando o X é 0. Quando o X é L, aí não. outra coisa. A primeira condição de contorno, eu fiz que psi 0 é igual a A. Você concorda que psi de 0 é igual a A? Concordo. Sempre. Isso é sempre verdade, porque psi é A cosseno de kx mais seno de kx. E o seno vai dar 0, correto? Sim, certo. Então, informação 1, psi de 0 é igual a A. O que a condição de contorno está te dizendo? Que psi de 0 é igual a 0. Então, está dizendo que A é igual a 0. Ah, certo. Entendeu? E ela é uma constante. A é uma constante, ela não é uma função de x. Tá, ok. Essa ideia da discretização, então vem quando você tem uma condição de contorno que prende o sistema, né, em estados discretos, né? Repete, por gentileza, que ficou ruim o som. Essa discretização vem quando você tem uma condição de contorno que vai prender o sistema. Mas a condição de contorno foi a manifestação matemática de um ato físico. Qual é o ato físico?
Prender as pontas da corda. Confinou a onda. Você confinou. Por que se eu emito a onda aqui, por que ela não vai embora? Porque chega aqui, tem um dedo aqui do violonista. E isso faz ela voltar. Então você confinou ela, você prendeu ela. É o confinamento da onda que causa a discretização. Eu vou dar um segundo exemplo agora que está nas notas de aula, que é a mesma física que eu estou tratando aqui, mas de um ponto de vista um pouco diferente, que isso que eu acabei de falar vai ficar mais claro. Ok? Quem que perguntou agora? Não, tudo certo aqui. Qual é o aluno que perguntou? Arthur. Então, vê se você consegue conectar os dois exemplos, esse da corda com o que eu vou dar agora. Eu estou enfatizando que é a mesma física, só expressa por um ponto de vista diferente. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre esse exemplo antes de eu avançar? Para o segundo exemplo? Eu achei ele muito bom, gostei. Vocês estão com isso aqui anotado no caderno? Sim, já fiz a anotação. Tá. Então, vamos considerar um segundo sistema onde eu tenho outra onda. Agora a onda é eletromagnética. E eu confinei ela não com um dedo e um violão, mas com espelhos. 2 espelhos aqui. Ok? Então eu tenho uma onda eletromagnética girando aqui. Agora, em vez de usar aquela notação, vamos pôr o eixo aqui também, né? X. Um eixo aqui, X. E de novo, comprimento L. Então, em vez de usar aquela notação, eu vou usar a notação fasorial agora, tá? Vocês lembram dela? Em vez de usar seno e cosseno, eu uso elevado a kx. Você pode falar que ela é a parte real dessa ou a parte imaginária. Ok? Então, eu estou representando a onda assim. A fase da onda está aqui, não tá? Isso aqui é o termo de fase. Se você expandir isso aqui em seno e cosseno, isso aqui é o cosseno de kx mais i seno de kx. Então, isso aqui é o argumento, é a fase da onda. Ela te conta se ela está no pico, se ela está no vale, se ela está no meio. É essa informação que é o kx. Ok? Certo. Então, vamos supor que eu te pergunto, qual é a fase da onda no ponto x0? A fase dela não é elevado a kx0. Então vamos supor que você está no ponto x0 aqui. Qual é a fase dela aqui? É essa. Tipo 30 graus. Vamos supor que você trabalhou nisso aqui e deu 30 graus. A fase dela é 30 graus ali. Entenderam? Eu não entendi a situação da fase, porque eu achei que esse K era a frequência. Não, é a frequência espacial. Se fosse temporal, seria o ômega. Eu não pus a dependência temporal aqui. Entendi. É pelo fato de ser de x, não de t. Esse K, ele é 2π sobre L. 2π sobre lambda, onde lambda é o comprimento de onda. Entendi, certinho. Tá? Então, eu estou interessado só no comportamento espacial dela. O temporal não afeta o que a gente está falando. Então, a função total ela é elevada a kx vezes e elevada a ômega t. E esse ômega e esse k, um é função do outro. E aí depende da função de onda, para você saber qual que é a dependência de um com o outro. Nas equações de Maxwell, essa dependência te dá ômega sobre c igual a velocidade da luz. Mas a gente não precisa entrar nisso aqui. Ômega sobre k é a velocidade da luz, perdão. Eles são proporcionais. Mas isso é só para eletromagnetismo. Então, vamos supor que eu te pergunto. Agora, a sua onda propaga uma distância ΔX. Qual é a fase dela no ponto ΔX? Ela não é e elevado a i kx0 vezes e elevado a i k ΔX? É só você pôr kx0 mais ΔX e, em vez de pôr kx0 mais ΔX, você quebra a soma no produto. Entenderam isso aqui? Sim. Sim. Tudo tranquilo? Faz sentido, por enquanto. Então vamos fazer um experimento mental agora. Se a onda estivesse no espaço livre, você me dá o K, eu te conto qual que é
a diferença de fase dela de um ponto até o outro. Qual que é a diferença de fase dela no ponto x0 mais ΔX com o ponto x0? Bom, no ponto x0 ela tem fase kx0. Nesse ponto aqui ela tem fase kx0 mais kΔx. Então, kΔx é a diferença de fase, correto? É a fase que ela ganhou quando ela propagou de x0 a x0 mais ΔX. Concorda? Sim. Então vamos acompanhar a onda agora. Ela saiu aqui, foi ganhando uma fase, bateu nesse espelho, ela ganhou fase π. Dizer que ela ganhou fase π é equivalente a afirmar que a amplitude dela na parede é zero. É igual pôr o dedo na corda. Você fez a amplitude ser zero. Quer dizer que a fase em reflexão é π. Por quê? Porque você tem interferência perfeita entre a onda que vai e a onda que volta. Aí mata a amplitude naquele ponto. Entenderam? Todo espelho vai fazer isso? Não, eu estou idealizando o espelho. Mas todo espelho ideal faz isso, né? Faz Ele isso. bota o dedo metaforicamente. Então, isso. Então, foi π. Voltou, chegou aqui, ganhou mais π. Então, qual é a fase total que ela ganhou na reflexão? 2π. Então, 2π tem um giro inteiro, podemos ignorar, né? Uhum. Então, vamos ignorar a fase que ela ganhou com a reflexão, porque é 2π, né? Não fede nem cheira. Então, vou voltar aqui, vamos sair. Então, ganhei, vou considerar só a fase que eu ganhei propagando. Propaguei esse tanto aqui, voltei, propaguei aqui, voltei. Quando eu volto no mesmo ponto, que tanto que eu propaguei? Dois L? 2 vezes a distância entre os espelhos? Eu propaguei 2L. Então, qual é a fase que eu tenho agora? x0 mais 2L, correto? Correto? Certinho. No caso, vai para o L, depois volta para o zero e vai para o L de novo, né? Isso. Então, qual é a diferença de fase da onda quando ela estava aqui e quando ela propagou 2L? É K2L. Uai, gente. Mas é o mesmo ponto. Se ela tivesse um espaço livre, ela teria propagado 2L para a direita, por exemplo. E tudo bem. Essa fase aqui pode ser qualquer uma. Mas se você confinou ela, o 2L é o mesmo ponto. Você voltou nela mesma. Então, esse psi aqui é o mesmo desse aqui. Mas se eles são o mesmo, isso aqui necessariamente tem que ser o quê? Zero. Para isso aqui ser zero, esse argumento tem que ser o quê? Menos infinito? Menos infinito? Não. Não, aqui tem um imaginário. Isso nunca vai não, tem que ser 1, na verdade. Isso aí tem que ser 1. 1 é exponencial. Para exponencial ser 1, o argumento tem que ser o quê? Zero. Não, só é uma solução, mas tem mais. Eita. 2π. Qualquer múltiplo de 2π. Tá. É porque K é... Então, K vezes 2L tem que ser um múltiplo de 2π. O que é essa afirmação? Essa afirmação é, quando a onda sai, bate e volta nela mesma, ela tem que acumular um múltiplo de fase de 2π. Ela tem que voltar com a mesma fase. Se ela voltasse com uma fase diferente, ela voltaria com infinitas fases. Ela pegaria todo o plano fasorial e aí ela ia interferir com ela mesma. Ia se matar. Isso é um jeito de entender o que acontece. Mas como x0 e x0 mais 2L é o mesmo ponto, não é qualquer K que é satisfeito aqui. São só os Ks que são múltiplos de C vezes π dividido por L, que é o mesmo resultado que a gente encontrou agora mesmo, com a corda. Porque é o mesmo sistema, é a mesma coisa. Então, o que aconteceu? Aconteceu que, quando eu confinei a minha onda eletromagnética, eu travei os Ks dela em certos valores. Só alguns valores são possíveis aqui dentro. Que são esses valores. Quer dizer que só algumas frequências são possíveis aqui.
Se você colocar uma antena aqui, que emite com uma frequência que não bate com a frequência correspondente a esse K, a antena simplesmente não emite radiação. É como se uma lâmpada simplesmente apagasse, parasse de emitir radiação, porque o tamanho da sala é diferente. E esse é um efeito clássico. Mas altamente estranho, né? Por que ela não emite? Porque não existe uma solução das equações de Maxwell para frequências e Ks diferentes desses aqui dentro. Simplesmente não pode ter. Então, você tem uma antena radiando num K lá dela, que não é esse. Você põe ela aqui dentro, ela apaga. Você pode injetar energia nela, ela não emite. Você tem uma antena que emite num monte de K. Você põe ela aqui dentro, ela vai emitir só nesse K. É como, dá pra fazer um filtro com isso, né? Opa! Tipo, pegar uma antena, eu quero, sei lá, eu fiz e ficou meio ruim, tá emitindo várias frequências. Eu boto Esse aqui é um exemplo de filtro Fabry-Perot. É um dos filtros mais comuns que tem. Fabry-Perot. Legal. Então é a mesma coisa. Condição de contorno, acúmulo de fase, potetos, potatos. Você está falando da mesma coisa. Entenderam, gente, a origem física da discretização de estados? O que a mecânica quântica traz de diferente? De acordo com a mecânica quântica, partículas têm comportamento ondulatório. Então, um elétron tem comportamento ondulatório. Então, se você colocar um elétron dentro e prender ele dentro de um poço quântico, isso aqui virar, em vez de espelho, ser, por exemplo, uma barreira de potencial eletrostática, e poço quântico é um nome chique para uma caixa que prende um elétron, você vai confinar, você vai permitir que ele exista só com alguns Ks. Não são todos os Ks que pode ter. Um dos postulados da mecânica quântica, dentro deles, tem a relação entre o momento mecânico do elétron e o momento da onda, ou a constante de propagação da onda. Os dois são proporcionais. E a constante de proporção é a constante de Planck dividido por 2π. Então, se você limitou os Ks possíveis, você limitou os momentos mecânicos possíveis do elétron. Quais são os momentos mecânicos possíveis que um elétron pode ter dentro de uma caixa de comprimento L? C, H, o H corta, sobre 2L. São só esses momentos que o elétron pode ter dentro da caixa. Se o elétron está preso dentro da caixa, ele tem energia cinética, não tem? A energia cinética não é relacionada ao momento através de P² sobre 2m, onde m é a massa do elétron? Isso aqui é o mv² sobre 2, mas em termos do momento, que é o mv. Concordam? Sim, no caso é o MV do momento, né, no caso. Isso. Então, se eu só posso ter esses momentos, eu só posso ter essas energias. Vamos substituir isso aqui. Vai dar C² H². Esse 2 aqui vai virar 4, vai multiplicar por esse 2, vai virar 8. Aí tem 8mL². Se você tem um elétron preso a uma caixa, ele só pode ter essas energias. Qual é a menor energia que ele pode ter? H² sobre mL². Qual é a próxima? 4H² sobre mL². Quais são os estados? Os estados são indexados pelo esse C. C1, C2. E aí é comum na literatura vocês encontrarem um desenho com os níveis de energia. Esse aqui é o nível de energia C igual a 1. Aí esse eixo aqui virou energia, esse eixo. Esse aqui é o nível C igual a 2.
Então, geralmente, um elétron está no que a gente chama de ground state, o estado de energia mais baixo, que é para ser igual a 1. Se você jogar luz aqui, no seu poço quântico, o elétron pode ganhar energia e pular para cá, absorvendo a luz. Como energia é conservada, a energia do fóton que é absorvido tem que compensar essa distância. Então, essa distância energia, a energia para ser igual a 2 menos a energia para ser igual a 1, tem que ser igual à energia do fóton, que é proporcional à frequência. Essa aqui também é a constante Planck. Então, se você muda esse comprimento aqui, você não muda essa separação? Se você muda essa separação, você muda a frequência que o seu material absorve ou emite luz. Porque ele pode também emitir. Você pode estar com o elétron aqui, e aí ele cai para cá emitindo um fóton. Ou ele pode estar aqui, ele sobe para cá absorvendo um fóton. Mas espera, eu não entendi uma coisa. O elétron vai ganhar ele vai ganhar energia de um fóton, né? Ele engole um fóton e pula para cá. Pula, instantaneamente. Mas pode pensar que sim. Okay. É chamado de quantum jump isso. Então, aí ele pulou. Ele estava com C igual a 1, foi para C igual a 2. Esse fóton tinha exatamente a energia de um estado para outro? Ou não? A frequência desse fóton tem que ser exatamente a frequência que te dá aqui, essa transição. Mas então... Na prática, você manda um contínuo de frequências. Aí, a que bater, bateu, entendeu? Mas existe, por causa de algumas coisas que eu não posso entrar aqui, na verdade, esses dois níveis, eles não são uma linha. Existe uma zona, um gordinho aqui. Então, não é exatamente a mesma. Mas que está relacionado exatamente com o tempo típico que um fóton demora para cair daqui para cá. Mas aí o fóton que ele emite é só quando ele cai de volta, né, para o nível que ele estava. Isso. Mas ele não emite com uma frequência exata, não. Eu estaria mentindo se eu falasse isso. Tem um certo delta F, mas está totalmente fora do escopo do nosso curso eu discutir isso. Mas ali, aproximadamente, para a gente é igual. Para a gente é igual, tá? Você tem que estudar muito mecânica quântica para poder explicar de maneira relativamente sensata o porquê, a origem do delta. Então, na prática, tem um delta, mas a gente ignora ele. Então, pensa que é uma linha, ok? Certinho. Então, pensa que... confuso com o fóton, de onde tinha vindo, mas agora eu entendi. Oi? Eu estava confuso esse fóton, mas agora que eu entendi que ele é quando cai, não é quando sobe. Quando cai, ele emite um fóton. Quando ele está aqui, ele absorve o fóton. Como a cor de um material depende da absorção e da emissão, é como se você mudasse o tamanho do negócio e a cor dele mudasse. Imagina você tem uma camiseta. Aí ela é vermelha. Você corta ela, ela fica azul. Esse seria o efeito, vamos dizer, análogo que aconteceria. Estranho, né? Mas eu ia acreditar não se eu cortasse mudar de cor. Então, eu vou te mostrar que isso é verdade. Isso aqui, você não pode fazer um emissor de luz com isso aqui? Você não pode... A frequência não determina a cor da luz? Então, mudando o tamanho da sua cavidade, do seu poço quântico, você não muda a frequência com que ele emite, você não muda a cor? Então, isso aqui é uma tecnologia extremamente promissora para fazer LEDs. Isso, eu acho que já vi TV que fala um negócio de quantum dot, uma coisa assim. Exatamente. Já ouviram falar dos quantum LEDs? Já vi isso para vender. Esse Q é de quantum dot. Quantum dot é ponto quântico. É uma cavidadezinha dessa. Então, essa tecnologia que já tem no shopping mais próximo de você, ou na sua casa, se você for milionário, ela é baseada exatamente nessa física que eu descrevi para vocês hoje. Professor. Oi. Eu ouvi falar também dos quantum bits para a computação quântica, né? São outros 500. São outros 500, né? Tá. Tem pouquinho a ver com isso. Tem a ver mais com spin. Eu acho que
a única coisa a ver é o quantum. É o quantum. Mas o QLED tem tudo a ver com isso. Tá, beleza. Tá? A próxima vez que a gente puder ir no shopping, vocês forem passear lá, vocês notem a televisão com QLED. A resolução dela é fantástica. Aí cada LED, cada cor, verde, azul e vermelho, você obtém ela simplesmente mudando o tamanho do poço. Tá? Uma tecnologia altamente revolucionária. Isso aqui é usado até em tratamento de câncer, porque você coloca esses pontos quânticos na pessoa e, dependendo do jeito que ele interage com a molécula, com o tumor, você consegue matar o tumor ajeitando essas distâncias de energias possíveis do elétron lá dentro. Ponto quântico é uma das tecnologias mais importantes que surgiram nos últimos 10 anos. E a física está toda aqui. Essa fórmula é extremamente importante para a gente. É uma fórmula que é deduzida geralmente lá na página 100 de um livro de mecânica quântica. A gente cortou o caminho aí um pouco. Mas ela está absolutamente exata, tá? E nós vamos usar ela muito ao longo do curso. Ok, pessoal? Sabe? Acho que tinha que ter um passeio da matéria de semicon até o shopping. Se tivesse tecnologia. Não ia ser lindo? A gente tomando sorvete todo a gente mundo tem Iguatemi. casquinha. Ó, esse aqui usa um transistor com esse efeito aqui, quântico. A gente pode fazer isso. Vocês compram uma bandeirinha para mim, um colete, aí a gente faz filinha, cada um com uma casquinha. Faz aquelas camisas de família, sabe? Isso. Personalizadas. Cada um com uma letra. Isso. Uma hélice. Em forma física quântica no final. Isso. Cada um. Eu vou botar o rosto do Emiliano lá. Andar com a camiseta assim. Ok, pessoal? Então, é praticamente essas noções de mecânica quântica que nós vamos precisar ao longo do curso, mas elas são bem importantes, tá? E essa fórmula que a gente deduziu ela, depois nós vamos expandir ela para um poço 3D, mas a expansão é trivial. E na aula que vem a gente vai ver, então, equilíbrio. Eu vou parar de gravar para ver se alguém quer fazer alguma pergunta fora da gravação.